Meu nome é Gisele, e desde muito nova aprendi que em casa o amor tinha dono. Eu cresci observando os olhares que nunca me pertenciam, as palavras doces que sempre iam para outra direção, e os abraços que me escapavam por um segundo de descuido. Enquanto eu me esforçava para ser a filha perfeita, estudiosa, comportada, responsável, minha irmã Bianca bastava sorrir para transformar qualquer erro em graça. Eu era o silêncio dela, a música. E naquela casa, ninguém queria escutar o silêncio. Quando Bianca nasceu, lembro-me de ter ficado horas admirando aquele pequeno rosto adormecido no berço. Achei que finalmente teria alguém para compartilhar meus dias. Mas logo entendi que eu perderia algo também, o pouco de atenção que eu um dia tive. A partir dali, tudo girava em torno dela, as festas, os elogios, as conversas. Eu era a sombra que organizava os brinquedos, que dividia o espaço, que cedia. Me tornei aquela que não dá trabalho, e isso, por incrível que pareça, me apagava um pouco mais a cada dia. As comparações começaram cedo. Bianca é tão doce, minha mãe dizia, enquanto eu, sentada no canto, ouvia sem reagir. Ela é sensível, Gisele. Você devia ser mais como ela. Essas palavras, ditas com tom de conselho, se transformavam em espinhos dentro de mim. Cada vez que tentava mostrar meu valor, parecia que fazia algo errado. Quando tirei o primeiro lugar da turma, minha mãe apenas respondeu: é sua obrigação. Quando Bianca tirou uma nota mediana, foi aplaudida por tentar. E eu percebi, mérito não valia nada quando o coração dos outros já tinha dono. Certa vez, lembro de ter montado um castelo de blocos no chão da sala. Passei a tarde inteira tentando deixar cada peça no lugar. Quando terminei, chamei minha mãe para ver. Ela olhou por um instante e disse: depois arruma isso, vai bagunçar a sala. Segundos depois, Bianca entrou correndo e chutou tudo. Chorou. E minha mãe a abraçou, dizendo: coitadinha, se machucou. Eu olhei para os blocos espalhados e entendi que, às vezes, não importa o quanto você construa algo bonito, basta um grito da pessoa certa para tudo ruir. Meu pai também contribuía, mesmo sem perceber. Quando Bianca fazia algo errado, ele ria e dizia: essa menina é impossível. Mas quando eu errava, o olhar dele pesava. De você eu esperava mais, Gisele. E aquilo me feria mais do que qualquer castigo. Aos poucos, aprendi a não reclamar, a esconder o que sentia. Quando ficava triste, me trancava no quarto e desenhava. Era o único lugar onde eu podia criar algo que ninguém podia destruir. A infância passou, e com ela veio a clareza. Eu percebi que minha família amava mais a ideia de Bianca do que a mim. Ela podia gritar, mentir, desobedecer, sempre havia um motivo, sempre havia uma desculpa. Eu, por outro lado, tinha que ser a bússola, a responsável, a madura. Você é mais velha, precisa dar o exemplo. Eu ouvia isso tantas vezes que comecei a acreditar que ser boa significava ser invisível. Com o tempo, comecei a enxergar as pequenas injustiças que moldaram quem eu me tornei. Bianca queria algo, e todos se moviam para atender. Eu queria algo, e sempre havia um depois. Era como viver num palco onde só uma de nós tinha o direito de brilhar. Eu era o pano de fundo, essencial, mas esquecida. E então, uma noite, tudo mudou. Eu devia ter uns 13 anos. Bianca havia quebrado o vaso preferido da mamãe e, para escapar da bronca, apontou para mim. Foi a Gisele, ela disse, com a voz trêmula e convincente. Eu neguei, mas meus pais acreditaram nela. A decepção no olhar do meu pai foi como uma sentença. Passei dias sem falar, tentando entender por que a verdade valia tão pouco quando saía da minha boca. Foi ali que decidi algo dentro de mim, nunca mais dependeria de ninguém para validar quem eu era. Enquanto Bianca dormia tranquila, sonhando com um mundo que se curvava aos seus caprichos, eu prometi a mim mesma que criaria o meu próprio mundo. Um em que meu nome não fosse esquecido, onde minha voz fosse ouvida. Eu ainda não sabia como, mas uma coisa era certa: aquele silêncio que me acompanhava desde a infância um dia seria rompido, e, quando isso acontecesse, ninguém mais me faria calar. O tempo passou,
e comigo veio a urgência de provar que eu podia vencer sem depender de ninguém. Entrei na faculdade cedo, com a cabeça cheia de metas e o coração coberto por uma couraça que aprendi a usar desde menina. Enquanto muitos sonhavam com festas, eu sonhava com estabilidade. Trabalhei, estudei, me privei de momentos que todos diziam serem essenciais à juventude. Mas, no fundo, eu sabia, o que me sustentava não era o prazer de vencer, e sim o medo de fracassar e ouvir novamente que Bianca teria feito melhor. Cada degrau que subi foi conquistado sozinha. Lembro-me das noites virando projetos na mesa da cozinha, tomando café frio e jurando a mim mesma que um dia teria uma casa minha, um espaço onde ninguém diminuísse o que eu sentia, onde o silêncio não fosse castigo, e sim escolha. Quando consegui meu primeiro estágio, levei o contra-cheque para mostrar aos meus pais. Minha mãe apenas disse: guarda bem o dinheiro, porque a vida é difícil. Bianca, que ainda morava com eles, riu e perguntou: tudo isso para ganhar tão pouco? E naquele instante percebi que, por mais alto que eu subisse, eles sempre encontrariam um jeito de me puxar de volta. Quando me formei, não houve festa. Nenhum jantar, nenhum parabéns animado. Apenas um tapinha nas costas do meu pai e a frase seca da minha mãe: agora é hora de trabalhar de verdade. Eu queria gritar que já trabalhava, que passava madrugadas tentando me tornar alguém que eles pudessem respeitar. Mas não adiantaria. Eles só aplaudiam quando Bianca sorria. Então, mais uma vez, guardei a dor e segui em frente. Com o tempo, comecei a juntar dinheiro. Primeiro, o suficiente para pagar um aluguel pequeno. Depois, para comprar meus próprios móveis. O dia em que fechei o contrato do meu primeiro apartamento, senti algo que nunca havia experimentado: pertencimento. Era um espaço modesto, mas era meu. Montei cada detalhe com as minhas próprias mãos, e quando terminei, sentei no sofá e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Eu finalmente estava livre das comparações, das cobranças, das vozes que me faziam sentir pequena. Lá fora, o mundo continuava duro, mas dentro das minhas paredes brancas eu era dona de mim. Comecei a trabalhar como engenheira, abrindo espaço num ambiente dominado por homens. No início, me olhavam com descrença, uma mulher jovem, sozinha, comandando projetos de construção. Mas, pouco a pouco, minha competência se impôs. Assumi obras grandes, fechei contratos importantes e, com o tempo, abri minha própria empresa. Eu era tudo o que prometeram que eu nunca seria: independente, respeitada, temida. Bianca, por outro lado, ainda morava com meus pais, saltando de curso em curso, vivendo entre sonhos inacabados. Nas redes sociais, ela exibia uma vida perfeita: viagens, presentes caros, jantares com amigos. Mas eu sabia a verdade: tudo aquilo era bancado por eles. Mesmo adulta, ela ainda vivia sob o teto da proteção. E, por algum motivo, mesmo com tudo o que conquistei, ver aquilo ainda me feria. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que não importava o quanto eu crescesse, ela sempre seria o espelho que meus pais escolheriam olhar. Certa tarde, decidi visitá-los. Fazia meses que não aparecia, e achei que talvez, agora, as coisas fossem diferentes. Cheguei com flores nas mãos e o coração disposto a recomeçar. Mas bastou cruzar a porta para sentir o mesmo ar pesado de sempre. Minha mãe, sentada no sofá, elogiava uma pintura feita por Bianca, enquanto meu pai ria de algo que ela dizia. Quando me viram, o clima mudou. Olha só quem apareceu, minha mãe disse, sem emoção. Bianca se virou, me encarou de cima a baixo e soltou um sorriso enviesado. E aí, doutora, veio dar aula de como viver? Engoli seco. Conversamos por alguns minutos, mas cada frase era um lembrete de que nada havia mudado. Quando mencionei meu novo contrato, um dos maiores da minha carreira, meu pai respondeu: mas e o coração? Trabalho não é tudo, Gisele. Bianca, como sempre, riu. Ela nem sabe o que é amor, pai. Só pensa em planilhas. Aquilo me atingiu mais do que quis demonstrar. Fiquei em silêncio, olhando para eles, percebendo que, por mais que eu me esforçasse, jamais seria o suficiente.
Na volta para casa, o rádio tocava uma música antiga, e as luzes da cidade piscavam pelas janelas do carro. Foi ali que percebi que, embora tivesse conquistado o mundo, ainda carregava as feridas da menina esquecida. O sucesso não curava o passado, apenas o disfarçava. E enquanto o vento batia no meu rosto, jurei a mim mesma que nunca mais deixaria que a opinião deles definisse quem eu era. Eu era dona do meu caminho, mesmo que tivesse que trilhá-lo sozinha. E, naquele instante, eu ainda não sabia, mas a vida logo me provaria o quanto a solidão, às vezes, custa caro demais. Depois de anos dedicando cada segundo da minha vida ao trabalho, decidi que era hora de fazer algo por mim. Sempre vi as pessoas se presenteando por pequenas vitórias, um jantar, uma roupa nova, uma viagem curta, mas eu nunca me permiti isso. Tudo que ganhei, reinvesti. Tudo que conquistei, usei para construir algo maior. Até que uma manhã, ao olhar o reflexo no espelho, percebi que eu já havia conquistado tudo o que um dia desejei, menos o direito de celebrar. Foi nesse instante que decidi, compraria algo que representasse minha liberdade. E eu já sabia o que seria. Desde jovem, eu sonhava em ter um carro que fosse mais do que um meio de transporte, um símbolo da minha jornada, da mulher que aprendeu a dirigir a própria vida sem precisar de ninguém no banco do passageiro. Pesquisei por semanas, visitei concessionárias, testei modelos, comparei cada detalhe. Quando vi aquele carro branco perolado, com acabamento impecável e um ronco de motor que parecia uma sinfonia, soube que era ele. As mãos tremiam quando assinei os papéis. O vendedor sorriu e disse: "Parabéns, senhora. Esse carro é um luxo." Eu sorri de volta e pensei: não é luxo, é conquista. No dia da entrega, cheguei cedo, ansiosa como uma criança. O carro estava ali, brilhando sob o sol, tão perfeito que parecia fora do lugar. Quando toquei o volante pela primeira vez, senti uma emoção que há muito tempo não me visitava, orgulho. Coloquei a mão sobre o banco, sentindo o couro novo, o cheiro da liberdade. Liguei o motor, e o som me atravessou como um grito silencioso: "Você venceu." Saí dirigindo pelas ruas da cidade com um sorriso que não cabia em mim. Pela primeira vez, não pensei em Bianca, nem nos meus pais. Aquele momento era só meu. Naquela noite, ao chegar em casa, estacionei o carro na garagem e fiquei observando o reflexo das luzes sobre a pintura branca. Pensei em tudo o que precisei enfrentar para chegar ali, as noites em claro, as lágrimas escondidas, o orgulho engolido. Cada marca invisível da minha trajetória estava refletida naquele carro. Era mais do que um bem material, era o símbolo da mulher que eu me tornei. Tirei uma foto, não para postar, mas para guardar como lembrança de que eu finalmente havia conquistado algo apenas para mim. Dias depois, decidi visitar meus pais. Achei que, talvez, mostrar o carro seria uma forma de partilhar um pouco da minha alegria. Cheguei à casa deles com o mesmo entusiasmo que me acompanhava desde a compra. Toquei a buzina levemente, e logo Bianca apareceu no portão. Ela olhou o carro, arqueou as sobrancelhas e sorriu de um jeito que me fez lembrar da infância. "Nossa, Gisele, que exagero! Tudo isso para chamar atenção?" Respirei fundo e tentei manter a calma. "É apenas um carro, Bianca. Um presente que me dei." Ela deu uma risadinha. "Ah, claro. Um presentinho de mais de 300 mil. A mamãe vai amar saber que você tem dinheiro sobrando." Entrei na casa com o coração pesado. Meus pais estavam na sala, e chamei-os para verem o carro novo. "Comprei com meu próprio dinheiro", disse, tentando conter a emoção. Meu pai se aproximou, olhou rapidamente e respondeu: "Bonito, mas cuidado, Gisele. Esses carros dão despesa." Minha mãe cruzou os braços e comentou: "Você devia investir em algo mais útil. O carro é vaidade." Senti um nó na garganta, mas sorri mesmo assim. Por dentro, eu só queria ouvir um simples parabéns. Um reconhecimento que, mais uma vez, não veio. Quando olhei para Bianca, vi aquele sorriso enviesado que sempre aparecia quando ela queria me atingir sem precisar de palavras. "Combina com você, irmã. Todo branquinho, sem uma manchinha, só não sei quanto tempo vai durar." Ri,
fingindo não entender. Mas a verdade é que suas palavras carregavam veneno. Ela sempre soube onde me acertar. Na volta para casa, dirigi em silêncio. O vento entrava pela janela, mas nem ele era capaz de dissipar o incômodo. Pensei em como a vida é estranha. Às vezes, a gente conquista algo grandioso e, ainda assim, o vazio insiste em aparecer. Eu queria dividir minha felicidade, mas percebi que, com eles, a alegria era sempre interpretada como provocação. A verdade é que minha conquista despertava neles algo que nunca admitiriam: desconforto. Cheguei ao meu prédio e estacionei o carro lentamente, admirando-o uma última vez antes de subir. Lá de cima, da janela da minha sala, fiquei observando as luzes da garagem refletindo sobre a pintura. Sorri, mas havia uma sombra nesse sorriso. Talvez fosse pressentimento, talvez fosse apenas o medo de perder o que conquistei. Eu não sabia. Só sei que, naquele momento, eu ainda acreditava que a pior coisa que poderiam fazer era desprezar o meu esforço. Mal imaginava que, em breve, alguém tiraria de mim não só o valor do meu trabalho, mas o símbolo da minha liberdade, e faria isso com um sorriso no rosto. Acordei naquele sábado com uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais pesado, como se algo invisível me cercasse. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto, mas dentro de mim havia uma inquietação que eu não sabia nomear. Preparei um café, sentei na varanda e tentei relaxar. Era um dos raros dias em que eu não tinha reuniões, prazos, nem compromissos urgentes. Planejava apenas descansar, talvez sair para um almoço sozinha e aproveitar meu novo carro, que brilhava na garagem como um troféu silencioso das minhas batalhas. Enquanto revisava algumas anotações no celular, ouvi o som da campainha. Ao abrir a porta, encontrei Bianca encostada no batente, sorrindo como quem chega sem ser convidada, mas se comporta como dona do lugar. Surpresa, disse ela, entrando sem esperar resposta. Usava um vestido leve, o cabelo preso num coque improvisado e aquele olhar curioso que parecia sempre procurar algo para criticar. Nossa, que apartamento lindo, cheio de coisa chique. Aposto que custa uma fortuna. Ri sem graça. É o resultado de muito trabalho. Ela olhou em volta e respondeu: trabalho demais, né? Às vezes parece que você vive para isso. Enquanto conversávamos, percebi que seus olhos desviavam constantemente para a janela que dava vista à garagem. O brilho do carro refletia na vidraça, chamando a atenção como um diamante sob o sol. Então é esse o famoso carro novo? Ela perguntou, se aproximando do vidro. É lindo. Você deve estar se achando. A frase veio com um sorriso doce, mas eu já conhecia aquele tom, o mesmo que ela usava quando queria ferir, mas disfarçava com ironia. Não estou me achando, Bianca. Só estou feliz com algo que conquistei. Ela riu. Ah, Gisele, você leva tudo tão a sério. É só um carro. Por dentro, algo me incomodava. Bianca nunca aparecia sem motivo. Quando o fazia, sempre havia um interesse escondido por trás das visitas espontâneas. Tentando manter a cordialidade, ofereci café, e ficamos conversando sobre banalidades. Ela me contou sobre um novo projeto que estava pensando em começar, mais um entre tantos que nunca terminava. Falava com empolgação, como se o mundo conspirasse sempre a favor das suas ideias. E eu, mesmo conhecendo o final previsível, apenas ouvia, como fazia desde a infância. Em um momento, precisei atender uma ligação de trabalho. Entrei no escritório e deixei Bianca sozinha na sala. A conversa durou mais do que o esperado, cerca de 20 minutos. Quando desliguei, voltei e percebi que a casa estava estranhamente silenciosa. Chamei seu nome. Nenhuma resposta. Olhei pela varanda. Nada. Fui até a garagem, e meu coração parou. O espaço onde meu carro brilhava estava vazio. Por um segundo, pensei que tivesse enlouquecido. Pisquei, respirei fundo e tentei raciocinar. Peguei o celular e liguei para Bianca. A ligação caiu direto na caixa postal. Um aperto no peito me subiu pela garganta.
Senti a raiva e o desespero se misturando em uma tempestade de pensamentos. Tentei me convencer de que talvez ela tivesse apenas ido dar uma volta, mas a verdade é que eu sabia, ela não tinha o direito de tocar no que era meu. Minutos depois, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e uma voz masculina, calma e profissional, disse: Senhora Gisele Andrade? Aqui é da Polícia Rodoviária. A senhora é proprietária de um veículo modelo branco, placa final 87? O chão pareceu sumir sob meus pés. Fui até o local indicado, o coração disparado, o corpo trêmulo. Quando cheguei, vi o carro parado no acostamento, o para-choque destruído, o capô amassado e a lateral riscada como se tivesse sido arrastada por raiva. Bianca estava encostada no guardrail, mexendo no celular. Quando me viu, sorriu, como se nada tivesse acontecido. Antes que você surte, eu estou bem, disse, erguendo as mãos. Foi só um pequeno acidente. Fiquei parada, sem conseguir falar. Pequeno? Meu carro novo estava destruído, e ela falava como se tivesse quebrado um copo. Você pegou o meu carro sem permissão, Bianca, gritei, sentindo a voz falhar. Ela revirou os olhos. Ai, Gisele, não faz drama. Eu só queria dar uma voltinha. Não sabia que ia aparecer um caminhão do nada. Olhei ao redor, tentando conter a raiva. Um policial se aproximou e pediu que eu confirmasse os dados. Quando terminou, explicou que não houve feridos graves, mas o estrago era significativo. Enquanto ele falava, Bianca interrompeu. Pode deixar que minha irmã vai resolver tudo, né, Gi? Respirei fundo, tentando não explodir ali mesmo. Você vai pagar por isso, Bianca. Ela riu, incrédula. Pagar? Você acha mesmo que papai e mamãe vão deixar? Eles vão fazer você me perdoar, como sempre. Afinal, família é família, né? Disse isso com um sorriso frio, o mesmo que usava quando sabia que tinha poder sobre mim. Aquilo me cortou por dentro. Era como se todos os anos de esforço, todas as conquistas, se desfizessem diante daquela velha dinâmica que me colocava sempre como a responsável, e ela, como a intocável. Fiquei ali, em silêncio, olhando para o carro destruído, enquanto Bianca falava ao telefone, rindo de algo. Cada risada dela era um lembrete cruel de que, para ela, nada tinha peso. No fundo, eu sabia, o acidente era só a faísca. A verdadeira colisão estava por vir, e não seria entre carros, mas entre verdades. Eu só não imaginava ainda o quanto aquele sorriso confiante desapareceria quando eu tivesse nas mãos o que viria depois. No dia seguinte, eu ainda sentia o peso da noite anterior. O som do metal retorcido, o olhar debochado de Bianca, o cheiro de fumaça, tudo ecoava dentro de mim como um lembrete cruel de que, por mais que eu tentasse fugir do passado, minha família sempre encontrava um jeito de me puxar de volta. Passei horas tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria deixar tudo nas mãos da seguradora e cortar laços de vez. Mas outra parte, ferida e cansada, sentia que precisava ouvir deles, de todos eles, o que nunca disseram, um simples reconhecimento de que Bianca havia passado dos limites. No fim da tarde, peguei o carro reserva e fui até a casa dos meus pais. Cada quilômetro percorrido parecia me arrastar para uma prisão antiga, feita de vozes que eu conhecia bem. Quando estacionei, vi as cortinas da sala se moverem. Alguém já me esperava. Respirei fundo e toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta com uma expressão severa, como se eu fosse a responsável por alguma tragédia. Precisamos conversar, disse ela, sem me convidar a entrar. Por um instante, pensei em ir embora, mas me obriguei a permanecer. Entrei e encontrei Bianca sentada no sofá, com os olhos marejados, uma encenação tão perfeita que, se eu não a conhecesse, teria acreditado. Antes de começar, eu só quero dizer que me arrependo do que aconteceu, começou Bianca, com a voz trêmula. Foi um acidente, Gisele. Eu não fiz por mal. Minha mãe se aproximou e completou, ela já pediu desculpas. Você precisa aprender a ser mais compreensiva. Olhei para as duas, incrédula. Compreensiva?
Ela destruiu algo que levei anos para conquistar. Algo que representava o meu esforço. Meu pai, que até então permanecia em silêncio, cruzou os braços e disse: Filha, é só um carro. O importante é que ninguém se machucou. Essas palavras caíram sobre mim como um soco. Só um carro, repeti, sentindo a voz falhar. Pai, aquele carro foi comprado com o dinheiro que ganhei trabalhando dia e noite. Era mais do que um bem material. Era o símbolo de tudo o que eu lutei para construir. Bianca suspirou alto e murmurou: Meu Deus, Gisele, você fala como se tivesse perdido um filho. O sarcasmo escorria da voz dela. Eu a encarei. O problema é que você nunca precisou lutar por nada, então não entende o valor do que não se ganha de presente. Minha mãe interveio imediatamente. Chega. Não vamos transformar isso em um espetáculo. Gisele, sua irmã já está abalada o suficiente. Ela se sente culpada. Olhei para Bianca, que naquele momento abaixou a cabeça, escondendo um sorriso quase imperceptível. Era assim desde sempre, eu trazia fatos, ela trazia lágrimas. E, de alguma forma, as lágrimas dela sempre venciam. Culpada? Perguntei. Culpada é quem reconhece o erro. Ela nem pediu perdão, mãe. Disse que vocês fariam eu perdoá-la. E parece que tinha razão. Meu pai levantou a voz, algo raro. Chega, Gisele. Você está exagerando. Às vezes parece que quer competir com a sua irmã em tudo. Senti um nó no estômago. Competir? Pai, eu nunca quis competir. Só quis ser tratada com o mesmo respeito. Ele desviou o olhar. Você sempre foi a mais responsável. Esperamos mais de você. Bianca ainda é impulsiva, mas tem um bom coração. A velha frase. A mesma desculpa para cada erro dela. O silêncio que se formou foi sufocante. Eu olhei ao redor da sala, as mesmas paredes, as mesmas fotos antigas, o mesmo sofá onde passei a infância tentando ser ouvida. E percebi que nada havia mudado. Não importava o quanto eu crescesse, o quanto conquistasse, ali dentro eu continuaria sendo a filha difícil, a que precisava ceder. Enquanto Bianca continuaria sendo a frágil, a protegida, a intocável. Levantei-me devagar. Sabe o que é mais triste? Perguntei. Não é o carro destruído, nem o dinheiro que vou ter que gastar. É perceber que, para vocês, meu esforço sempre vai valer menos do que as lágrimas dela. Bianca fingiu estar ofendida. Eu não acredito que você está dizendo isso depois de tudo que fiz por você. Ri, amarga. O que você fez por mim, Bianca? Roubar minhas chances? Me fazer de vilã sempre que algo dava errado? Minha mãe me interrompeu novamente. Basta. Você está magoando sua irmã. Balancei a cabeça. Não, mãe. Ela está colhendo o que plantou. O ar ficou denso. Meu pai cruzou os braços, impotente. Bianca fingia chorar, e minha mãe me olhava como se eu fosse um monstro. Foi nesse instante que compreendi, aquele não era um lar, era um tribunal. E, como sempre, eu era a ré, culpada por sentir, por falar, por não aceitar o que me feriam. Sem dizer mais nada, virei as costas e caminhei até a porta. Minha mãe me chamou, mas eu não olhei para trás. Enquanto saía, ouvi Bianca dizer baixinho, acreditando que eu não escutaria: ela vai voltar. Sempre volta. Sorri, amarga. Não dessa vez. Havia algo diferente dentro de mim, uma faísca que não existia antes. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o último julgamento onde eu aceitaria ser acusada por querer justiça. E, da próxima vez que eu retornasse àquela casa, não viria em busca de perdão. Viria com provas. Nos dias que se seguiram, tentei me concentrar no trabalho, mas a imagem do carro destruído e do sorriso frio de Bianca não me deixavam em paz. Era como se, a cada reunião, a cada e-mail respondido, uma parte de mim ainda estivesse parada naquele acostamento, observando o reflexo quebrado daquilo que representei como conquista.
Eu dormia pouco e acordava com o coração acelerado, tomada por uma mistura de raiva e impotência. Tudo o que vivi na casa dos meus pais ecoava dentro de mim, a defesa cega deles, o choro falso dela, e aquela certeza antiga de que, mais uma vez, eu estava sozinha. Certo dia, recebi um e-mail da seguradora. Era o aviso de que o relatório final do sinistro estava pronto. Abri a mensagem sem pressa, achando que encontraria apenas termos técnicos e informações burocráticas. Mas à medida que lia, meu sangue começou a gelar. O documento descrevia as circunstâncias do acidente, velocidade acima de 120 km por hora, uso comprovado do celular no momento da colisão e, o que mais me chocou, uma tentativa de registro incorreto no acionamento do seguro. O nome que constava como solicitante não era o meu. Era o de Bianca. Por um instante, pensei que estivesse lendo errado. Rolei o documento 3 vezes, procurando algum equívoco. Mas não havia erro. Ela não só havia pego o carro sem permissão, ela tentou se passar por proprietária. Minhas mãos tremiam. O texto seguia explicando que a seguradora bloqueou o pagamento justamente por suspeita de fraude. Bianca havia enviado cópias adulteradas dos documentos, tentando comprovar propriedade indireta. E ainda anexou uma declaração de posse assinada por ela mesma. Senti o estômago revirar. Era mais do que irresponsabilidade. Era traição. E o que mais me atormentava não era o ato em si, mas a frieza necessária para fazê-lo. Ela olhou nos meus olhos no dia seguinte, se fez de vítima diante dos nossos pais, enquanto, em segredo, tramava para se livrar da culpa e, talvez, lucrar com o estrago que causou. Passei o resto da tarde imóvel, olhando para a tela do computador. O peso da descoberta me sufocava. Eu tentava entender o que levava alguém da própria família a ultrapassar um limite tão cruel. Desde criança, eu sabia que Bianca era manipuladora, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. A cada linha que relia, sentia uma raiva fria crescer dentro de mim, não aquele tipo de fúria que explode, mas o tipo que corrói, que amadurece devagar, preparando-se para o momento certo. À noite, sentei no sofá com o relatório impresso nas mãos. A folha parecia mais pesada do que o papel poderia suportar. Lembrei-me de cada palavra dita pelos meus pais: ela é impulsiva, tem um bom coração, precisa ser compreendida. Sorri amargo. O bom coração da filha preferida quase me colocou numa fraude criminal. E, mesmo assim, eu sabia que, se eu contasse, eles duvidariam de mim. Eles sempre duvidaram. Mas, pela primeira vez, não me importei. A verdade, desta vez, não era apenas um sentimento, estava documentada, assinada, carimbada. Pela primeira vez, eu tinha algo que eles não poderiam ignorar. Olhei o relógio. Passava das 11 da noite, e mesmo assim, senti vontade de dirigir até a casa deles e jogar o relatório na mesa. Mostrar que a perfeição de Bianca era uma farsa, que a filha doce escondia uma podridão que ninguém queria ver. No entanto, me contive. Aprendi que a raiva é uma arma perigosa quando usada cedo demais. Esperei. Decidi agir com calma, não por medo, mas por estratégia. Eu queria que cada palavra, cada revelação, tivesse o impacto que merecia. Eles me ensinaram que minha voz não valia nada. Então, desta vez, eu falaria com provas. Nos dias seguintes, organizei tudo: o relatório impresso, os e-mails trocados com a seguradora, os registros do atendimento. Até a conversa telefônica foi gravada, por protocolo da empresa. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, mostrava a verdadeira face de Bianca. Lembro-me de olhar o espelho e ver uma expressão que não reconhecia. Havia algo nos meus olhos, uma firmeza nova, quase perigosa. Eu não era mais a filha que pedia para ser ouvida. Era a mulher que carregava a verdade nas mãos. E, dessa vez, ninguém iria me silenciar. Fechei a pasta, respirei fundo e encostei na cadeira. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro de mim, algo finalmente despertava. Eu não sabia o que viria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa: o jogo havia mudado. E,
Quando eu colocasse aquele papel sobre a mesa, o sorriso de Bianca não seria o único a desaparecer. Esperei o momento certo. Não porque quisesse saborear a vingança, mas porque aprendi, com o tempo, que a verdade dita na hora errada perde força. Passei a semana inteira em silêncio, observando as mensagens que Bianca enviava nos grupos da família, fazendo piadas, postando fotos como se nada tivesse acontecido. Nenhuma menção ao acidente, nenhum pedido de desculpas. Era como se ela tivesse apagado tudo, e, pior, acreditasse que eu também apagaria. Mas, dessa vez, o silêncio não era submissão. Era estratégia. Eu queria que ela acreditasse que estava segura antes de arrancar a máscara que usava desde criança. No sábado seguinte, decidi ir à casa dos meus pais. O céu estava nublado, e o vento frio carregava um presságio. Dirigi com as mãos firmes no volante e a pasta com o relatório no banco ao meu lado. O som dos pneus no asfalto parecia acompanhar o ritmo do meu coração, constante, mas pesado. Cada quarteirão me aproximava do lugar que sempre me reduziu, e pela primeira vez eu não sentia medo. Eu não era mais a filha acuada tentando se explicar. Eu era a mulher que trazia nas mãos o que eles sempre se recusaram a enxergar. Ao chegar, encontrei a casa como sempre, impecável por fora, mas cheia de rachaduras invisíveis por dentro. Toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta e franziu o senho. Gisele? Achei que não fosse mais aparecer. Respirei fundo. Vim resolver o que ficou pendente. Ela suspirou e me fez entrar, já com o tom de quem teme um escândalo. Na sala, Bianca estava sentada no sofá, mexendo no celular. Quando levantou os olhos e me viu, abriu um sorriso debochado. Ora, se não é minha irmã preferida. Veio me perdoar? Coloquei a pasta sobre a mesa, sem responder. Na verdade, Bianca, vim devolver o que é seu. Ela arqueou as sobrancelhas. Meu? Desde quando você me dá presentes? Abri a pasta lentamente, deixando o som do papel preencher o ambiente. O ar pareceu mudar. Meus pais se aproximaram, curiosos. O que é isso? Perguntou meu pai. O relatório do seguro, respondi com calma. Aquele que vocês disseram não importar. Acho que vão querer ouvir o que está escrito. Abri a primeira página e comecei a ler, minha voz firme, sem pressa. Velocidade acima de 120 km por hora, uso comprovado do celular no momento da colisão. Fiz uma pausa e ergui os olhos. Bianca já não sorria. Mas o melhor vem agora. Tentativa de fraude no acionamento do seguro, com envio de documentação adulterada em nome de Bianca Andrade. O silêncio que se formou foi quase palpável. Eu podia ouvir a respiração curta da minha mãe e o som distante de um relógio na parede. Bianca empalideceu. Isso é mentira, gritou, levantando-se. Você inventou isso para me ferrar. Deslizei o documento na direção deles. Está tudo aqui. Com assinatura, carimbo, e até os prints do e-mail que você mandou. Quer negar também? Minha mãe tentou intervir. Filhas, por favor, não transformem isso em mais uma briga. Eu a encarei, fria. Não é uma briga, mãe. É um fato. Ela estendeu a mão, trêmula. Deixa eu ver isso. Entreguei o relatório, observando enquanto lia cada linha com os olhos arregalados. Meu pai se aproximou, tentando entender. Isso é sério, Bianca. Você tentou fraudar um seguro? Não foi bem assim, ela respondeu, a voz já trêmula. Eu só quis resolver as coisas rápido. Ri baixo. Resolver? Mentindo? Usando o meu nome, o meu carro, e tentando se passar por mim? Bianca me encarou, os olhos marejados, mas dessa vez não havia lágrimas de inocência, apenas medo. Meu pai se virou para mim, hesitante. Gisele, talvez ela não tenha pensado direito, eu o interrompi. Não, pai. Ela pensou sim. E contou com o fato de que vocês, mais uma vez, passariam a mão na cabeça dela. Mas agora acabou.
Não vou mais ser a filha que cala. Nem a irmã que engole. Bianca deu um passo à frente. Você está fazendo isso por vingança, é isso? Porque eu tive o que você nunca teve, o amor deles. As palavras dela vieram carregadas de veneno, mas não surtiram efeito. Eu já não era a menina que se doía por isso. A encarei com firmeza. Você confundiu amor com conveniência, Bianca. Eles te protegeram porque era mais fácil do que encarar quem você realmente é. Minha mãe começou a chorar, repetindo que família não pode se destruir por um papel. Eu respirei fundo e respondi: esse papel, mãe, é a prova de tudo o que vocês se recusaram a ver. É o espelho que mostra a verdade, e, pela primeira vez, ele não reflete a mim. Bianca ficou parada, sem reação. A arrogância que sempre a cercou desmoronava aos poucos, e ver isso não me trouxe prazer, apenas alívio. Anos de injustiça, de comparações e humilhações, se dissolviam diante daquilo, a verdade nua, incontestável. Peguei o relatório da mesa e o guardei de volta na pasta. Não vim aqui por vingança. Vim porque vocês precisavam ver quem ela realmente é. E porque eu precisava lembrar quem eu sou. Caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás. Bianca estava sentada, imóvel, os olhos perdidos. Minha mãe chorava, e meu pai permanecia em silêncio, sem saber onde colocar a culpa. Enquanto saía, senti algo dentro de mim mudar. O peso que carreguei por anos, o fardo de sempre ter que provar o meu valor, finalmente começou a se dissolver. Eu não precisei gritar, nem implorar. Bastou mostrar a verdade. E pela primeira vez, foi ela quem ficou em silêncio. Quando saí daquela casa, o vento da noite bateu no meu rosto com uma força quase simbólica, como se o universo dissesse que, finalmente, eu estava livre. Mas liberdade, descobri, não é leve. Ela pesa. Porque vem acompanhada de perdas, e naquele instante, eu sabia que havia perdido algo, não apenas a confiança na minha família, mas o vínculo que um dia, por ingenuidade, ainda esperei reconstruir. Caminhei devagar até o carro, sentindo as pernas trêmulas. Dentro de mim, o silêncio era ensurdecedor. Eu havia vencido uma guerra, mas estava coberta de cicatrizes. Os dias seguintes foram confusos. Meus pais não ligaram. Bianca, muito menos. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de diálogo. No fundo, eu já esperava isso. Eles sempre preferiram o conforto da negação à dor da verdade. Mas, mesmo assim, o vazio era real. Passei noites olhando para o teto, me perguntando se ter razão realmente compensava a solidão que veio depois. Havia algo cruel em perceber que o amor de uma família pode se desfazer quando a mentira é desmascarada. Em meio a esse silêncio, recebi uma mensagem da minha mãe. Curta, direta, fria. Bianca está mal, venha conversar. Está na hora de resolvermos isso. Por um momento, pensei em apagar sem responder. Mas algo dentro de mim, talvez resquícios de quem sempre quis agradar, me fez aceitar. Naquela tarde, voltei àquela casa que me moldou e feriu em igual medida. Quando entrei, encontrei-os todos na sala, me esperando. Bianca estava sentada, os olhos inchados, a postura abatida. Ela parecia menor, frágil, como se a verdade tivesse finalmente arrancado a máscara que usava desde criança. Gisele, começou minha mãe, com a voz vacilante, acho que todos já sofreram o bastante. Você também. Mas família é família. Precisamos aprender a perdoar. Olhei para ela, tentando decifrar se havia arrependimento em suas palavras ou apenas o velho desejo de apagar o problema. Perdoar? Repeti, num tom calmo, quase doce. Mãe, vocês passaram anos dizendo isso. Que eu devia perdoar, entender, relevar. Mas me diga, em algum momento alguém pediu meu perdão? Ela desviou o olhar. Meu pai respirou fundo e tentou intervir. Filha, a vida é curta demais para guardar rancor. Sorri de canto. Não é rancor, pai. É consciência. É saber que, se eu continuar aceitando tudo, nunca serei tratada com o mesmo valor. Bianca me olhou então,
e pela primeira vez não havia ironia em seus olhos, apenas medo. Eu errei, ela sussurrou. Achei que dava para resolver. Eu nunca quis te prejudicar. Aquelas palavras poderiam ter me tocado, anos atrás. Mas agora, soavam vazias, tardias. Bianca, o problema não é só o que você fez. É o que você sempre acreditou que podia fazer e sair ilesa. Você cresceu sabendo que, não importava o erro, alguém iria te defender. E eu cresci acreditando que, para merecer amor, precisava suportar tudo. Ela começou a chorar, mas dessa vez eu não me comovi. Havia chorado demais no lugar dela. Minha mãe voltou a insistir. Você tem um bom coração, filha. Não guarde isso dentro de você. Respirei fundo. Perdão, mãe, não é esquecer. É entender o limite. E o meu limite chegou. Fiquei em pé. Eles me observavam como se eu estivesse cometendo uma heresia por finalmente me escolher. Eu perdoo, sim, continuei, mas não para aliviar vocês. Eu perdoo para me libertar. Porque se continuar revivendo o que fizeram, nunca vou seguir em frente. Bianca abaixou a cabeça, e meu pai apenas murmurou: Você sempre foi forte, Gisele. Olhei para ele e respondi, com a voz firme: Não, pai. Eu fui silenciada. A força veio quando decidi parar de aceitar o silêncio. Caminhei até a porta e olhei para trás. A casa parecia menor, como se encolhesse diante da verdade. Minha mãe chorava baixinho, Bianca tremia, e meu pai permanecia estático. Não havia vitória ali, apenas encerramento. Vocês sempre disseram que família é tudo. Mas o que é uma família sem respeito? Perguntei antes de sair. Ninguém respondeu. Quando cruzei o portão, senti algo se desprender de mim, um peso que carreguei por uma vida inteira. A lua iluminava a rua, e por um instante percebi o quanto o mundo era grande lá fora. O perdão, percebi, não era um presente para quem erra, mas um ato de coragem de quem decide seguir. E, naquela noite, ao deixar aquele lar que nunca foi meu, entendi: o amor que eu procurei a vida toda não estava em nenhum deles. Estava em mim, e sempre esteve. Meses se passaram desde o dia em que deixei a casa dos meus pais. Às vezes, ainda acordo com o coração acelerado, achando que estou voltando para aquele ambiente onde a culpa era meu sobrenome. Mas logo olho ao redor, o sol entrando pelas janelas do meu apartamento, o silêncio calmo e livre, e lembro que agora sou dona da minha própria vida. O vazio que senti no início deu lugar a uma paz que eu nunca havia conhecido. É estranho, mas libertador, perceber que o amor que eu tanto busquei fora sempre precisou começar em mim. A distância fez com que a verdade se assentasse. Soube por conhecidos que Bianca se afastou das redes sociais e começou a enfrentar as consequências dos próprios atos. A fraude que tentou aplicar na seguradora acabou registrada em seu nome, e, por mais que tenha tentado justificar, precisou prestar depoimento. O escândalo não se espalhou pela cidade, mas atingiu onde mais doía: o orgulho. Pela primeira vez, ela teve que lidar com algo que não podia disfarçar com lágrimas ou charme. A filha perfeita teve a imagem manchada, e precisou encarar a própria fragilidade. Ouvi também que meus pais adoeceram por um tempo, não de algo físico, mas de um cansaço que vem quando a ilusão se quebra. Minha mãe, segundo uma tia, chorava constantemente, dizendo que não sabia onde errou. Meu pai, que sempre se manteve firme, começou a evitar comentários sobre família. Talvez tenham, enfim, percebido que amor não se mede por proteção cega, e sim por justiça. Mas eu não desejei vingança. O que fiz não foi por ódio, e sim por sobrevivência. Aprendi que, às vezes, para curar uma ferida, é preciso expô-la à luz, mesmo que a luz doa. Quanto a mim, recomecei. Reformei o apartamento, pintei as paredes de branco e coloquei quadros que representavam lugares que ainda quero conhecer. Abri novos projetos na empresa e comecei a empregar mulheres que, como eu, foram desacreditadas ou silenciadas. Cada história que escuto me faz entender que o que vivi não foi um acaso, foi um molde que me formou. Ainda guardo o relatório do seguro numa pasta, não como lembrança de dor, mas como símbolo de virada.
Ele representa o momento em que decidi deixar de ser espectadora e me tornei autora da minha história. Certo domingo, saí cedo e fui até a concessionária. Entrei sem intenção de comprar nada, apenas curiosa. Mas quando vi aquele carro novo, o mesmo modelo, porém em azul profundo, cor do céu antes da liberdade, senti que era o ciclo se fechando. O vendedor me reconheceu e sorriu. Veio buscar o segundo sonho, senhora Gisele? Ri, e respondi, desta vez, sim. Mas agora sei que ele é só um detalhe. Assinei o contrato com as mãos firmes, sem lágrimas, sem hesitação. Naquele mesmo dia, peguei a estrada. O vento batia contra o vidro, e o céu parecia mais claro do que nunca. A cada quilômetro, sentia o peso do passado ficando para trás, as comparações, as culpas, o medo de não ser suficiente. Tudo se tornava pequeno no retrovisor. Pela primeira vez, não havia ninguém me dizendo o que fazer, nem uma voz me acusando de ser fria demais. Eu era apenas eu, inteira, imperfeita, mas livre. Enquanto dirigia, pensei em Bianca. Não com rancor, mas com um tipo estranho de compaixão. Ela foi o reflexo do que meus pais criaram, alguém que acreditava que amor vinha com garantias. Eu aprendi o oposto, que amor é escolha, é respeito, é limite. Talvez, um dia, ela também aprenda. Talvez meus pais, envelhecendo, compreendam o que as palavras nunca foram capazes de ensinar. Mas eu não espero mais. A vida me mostrou que nem todos os finais precisam de reconciliação para serem felizes. Às vezes, basta a verdade para que tudo se encaixe. O sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Reduzi a velocidade e abri a janela. O ar fresco entrou, e junto dele, uma sensação indescritível, uma mistura de gratidão e recomeço. Pensei em tudo o que vivi e murmurei para mim mesma, valeu a pena. A estrada seguia livre, e eu também. O perdão que busquei fora dos outros encontrei dentro de mim. E, enfim, compreendi. Ser livre não é deixar o passado para trás, mas aprender a dirigir mesmo com as cicatrizes nas mãos. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!